dificuldade. E quem acerta com treinador e segura há muito tempo é o Palmeiras, cara. É prova que isso funciona. 4 anos. Acho que é o time que melhor está contratando nessa janela. Tem muita gente falando que o Santos está se mexendo, mas acho que o Palmeiras é o que está conseguindo montar, até porque já se vinha esperando que o Palmeiras fizesse o que fez agora de renovação, porque chegou o momento da queda de braço. Ou a gente vai ficar com o treinador ou a gente vai ficar com o elenco. E o Palmeiras escolheu ficar com o elenco, com o treinador, e acho que isso, a maior prova disso é a saída do Dudu. Quando o Dudu sai do Palmeiras, ele mostra que realmente que vai preservar a hierarquia de comando, presidente e treinador. Os jogadores estão lá para cumprir o papel deles. Foi um momento bem diferente do que viveu o Palmeiras num período não tão distante, com o Alexandre Matos por ali, depois que ele saiu, com o vestiário mandando no clube e demitindo. Quantos treinadores passaram lá? Filipão, Luxemburgo, Mano, Cuca, o Eduardo Batista, só passou fera ali, cara. Ninguém mexia na hierarquia do vestiário. Demorou para o Palmeiras. E agora o Palmeiras parece que não quer perder isso, né? A gente olha aí, ó, quem chegou? Paulinho, Facundo Torres, interesse. Matheus Pereira, Vitor Roque e Andréas Pereira. De realidade, Paulinho e Facundo. E nessas trocas, chegando Paulinho e Facundo, saindo Dudu, Gabriel Menino e o Lázaro, as compras são melhores, as chegadas são melhores que as saídas, e o Rony, inclusive, acho que pode ir para o Atlético Mineiro. O Rony também, né? É outro que o Palmeiras está tentando negociar, mas o que pega é o salário. O Rony tem um salário alto no Palmeiras. Isso dificulta quando vem um interessado saber o salário que o Rony tem no Palmeiras. Agora, finalmente, o Palmeiras está tendo um mercado aí, Fernandinho, uma janela, que está sendo agressivo e trazendo jogadores com potencial para serem titulares, né? Que até então as contratações do Palmeiras não eram baixas, né? O Palmeiras gastava na janela, mas jogadores que não conseguiam jogar. O Palmeiras não gastava para resolver, né, Veloso? Parece que fazia para cumprir tabela. Esperar, e não era para gastar para resolver. Agora parece... Maurício, jogadores que chegaram. E teve uma prioridade que o Corinthians está fazendo agora, que por isso que o Corinthians não contratou, ele está renovando com seus principais jogadores. Em determinado, o Palmeiras fez isso. O próprio Gomes, teve o Gomes, Veiga, Zé Rafael, tinha um monte, os caras todos tinham proposta, eles seguraram os caras. E renovações com peso de contratação. Não, porque quando você renova para um jogador, fala, eu estou com uma proposta aqui na mesa. Ou você chega no mínimo perto, para poder segurar o cara e argumenta. Isso está virando um problema hoje, né? Então, vários jogadores que têm salários altíssimos, no caso aí do Dudu, né, que está saindo, do Rony, que pode sair, o Zé Rafael já negou outras propostas. Então, hoje, no momento de negociação, isso dificulta. Porque são jogadores que realmente têm uma boa remuneração e quando estão saindo para outros clubes que não têm a capacidade financeira que tem o Palmeiras. Mas agora, esses dois jogadores eu vejo realmente com potencial para serem titulares, tanto o Facundo quanto o Paulinho. Isso que tem mudado. E os outros também, né? Todos os jogadores que o Palmeiras tem interesse na janela ainda, que é o Matheus, o Vitor e o Andrés, também são jogadores com potencial para serem titulares. Isso que mudou, né? Nessa filosofia. Está se gastando mais, mas com jogadores que realmente têm essa capacidade, esse potencial de chegar e assumir um lugar na equipe. Esse elenco que o Palmeiras tinha se esgotou? Acho que se esgotou, acho que é muito forte, né, esse tema. Até porque você percebe, são contratações. É um número, podemos dizer, um número baixo de contratações, mas contratações muito, muito grandes, né? Os investimentos do Palmeiras, a contratação do Paulinho foi a mais cara da história do Palmeiras. E ainda envolveu dois jogadores. O time não dá para entregar mais, a gente percebeu isso. Você vê que vice-brasileiro e campeão paulista não é um ano perdido, gente. É que como vinha numa sequência de levantar tudo que podia, a turma fala, pô, ficou devendo esse ano. Calma, né? Acho que chegou no limite, de repente, né? Essa base do Palmeiras e agora chegou o momento de respirar. E aquela velha questão, né? A velha nova questão. Tem o Super Mundial de Clubes chegando. E isso justifica também esse investimento altíssimo do Palmeiras em contratações. Mas e o Andréas Pereira... Não é só pelo Super Mundial, não. É importante, mas acho que até porque pelo defender a hegemonia que criou nos últimos 4, 5 anos. Eu acho que a Leila, com esse movimento, ela quer garantir o Abel até 27. Que já começaram as conversas, né? Ele deve ter dado uma peitada do jeito que tá, não dá. Você monta um time melhor ou não vai, né? O Palmeiras ele vem passando por uma reformulação gradual, né? Ela não é uma reformulação radical de uma hora para outra. Ela vem acontecendo já desde o ano de 2024, com
com a chegada de alguns jogadores que ainda não renderam como esperado, mas que podem render. Felipe Anderson, por exemplo. O Felipe Anderson, principalmente, o Maurício e também o Giai, que é um jovem lateral direito que ainda pode render bons frutos, e com a saída também de alguns jogadores, né, que acabam perdendo espaço, acabam perdendo um pouco da moral que tinham. O próprio Dudu, que perdeu um espaço interno e teve alguns atritos, podemos dizer assim, com direção e comissão técnica. O Rony, que acaba sendo aí um jogador que o torcedor, de alguma forma, soltou a mão, perdeu um pouco a paciência. Então, assim, é uma reformulação que vai acontecendo aos poucos do Palmeiras e eu acho que chega no ápice no ano de 2025, aí sim, para uma nova face do elenco. Não é... ou que realmente chegou no limite que não dava mais para empurrar com a barriga, se desse, continuaria? Eu acho que o que o Abel, por isso que eu imagino que esse movimento é até para seduzir o Abel com uma renovação até 27. Porque o que a gente estava percebendo é que os adversários estavam se reforçando e o Palmeiras deixou de ser até o segundo time do Brasil assim, em elenco. Porque a gente sempre citou Palmeiras e Flamengo. Só que o Flamengo individualmente sempre teve um elenco melhor que o do Palmeiras. E o Abel, com o seu trabalho, conseguiu equiparar. Agora, o Botafogo também superou o Palmeiras individualmente no elenco. Não sei esse ano. Já são 11 saídas lá no Botafogo. É outro movimento que o Textor faz. Mas, enfim, o Palmeiras estava deixando seus adversários tendo um elenco melhores do que o Palmeiras. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso estava começando a incomodar demais o Abel. Aí as contratações eram o Rômulo, né? Que é um menino que tem potencial, mas ele deve ter escolhido, garoto né, esse ainda. cara. Mas é filosofia, Fernandinho, que eu estou falando. Que o Rômulo não era para esse ano, é mais para frente. Só que o Abel tem o problema dele que ele é cobrado para ganhar o Paulista, ele é cobrado para ganhar o Brasileiro, ele é cobrado para ganhar a Libertadores. Como foi o Flaco, né? O Flaco é o terceiro ano que ele começou a dar resultado. Então eu acho que esse trabalho todo que exigia muito do Abel começou a incomodar. O Palmeiras tem um potencial financeiro para dar para o Abel mais qualidade, para que ele tenha um time melhor. Eu acho que é isso que está acontecendo esse ano. Pela pressão do Abel em realmente ter um elenco do nível dos adversários para a competição. Quando eu fiz a pergunta, o time se esgotou? É isso que eu fiz, esse elenco se esgotou. Porque isso é natural, chega uma hora que não dá mais para tirar. O melhor, sim, já deu, é normal. O cara se acomoda, má fase, se desgasta, uns outros vêm numa situação melhor, mas não conseguem encontrar. Eu acho que esse foi o grande Palmeiras. O grande problema do Palmeiras, faltou time na hora dessa transição ou dessa busca por montar um elenco novamente, ou melhor, é competitivo, mas melhor ainda? Concordo, acho que faltou esse feeling, né? A hora certa de começar a fazer grandes investimentos. O PDV falou, eu achei perfeito o termo, né? A reformulação do Palmeiras foi gradual. Mas talvez então, esse é o problema, é essa velocidade da mudança. Exato, qual foi? A velocidade dessa filosofia, digamos, de mercado tenha sido um pouco lenta ou menos rápida, enfim. A velocidade de transformação do Corinthians foi maior que a do Palmeiras. Sim, Botafogo. Mas era mais urgente. Não, tudo bem, a água tinha chegado na barriga antes, mas ela foi muito mais eficiente que a do Palmeiras. Ela trouxe o resultado imediato, não vamos nem entrar que custo isso foi feito, não estou nem financeiro. E gastou custo com administrativo e tudo, administrativo. Superou isso, apostou, mas o Corinthians teve uma reação de resposta muito melhor que a do Palmeiras, muito melhor que a do São Paulo, do Santos nem se fala. A gente tem que reconhecer que nesse ano que passou, o Corinthians reagiu muito mais rápido. O Palmeiras parece que estava letárgico, parado, esperando. O que vai dar? O que vai acontecer? O que nós vamos ver? O São Paulo é a mesma coisa. O que vai dar? O que vai acontecer? Aquela filosofia, né, que a diretoria do Palmeiras, a Leila, falava sempre, não vamos fazer loucuras. Né? Ok, não faça loucuras, mas é isso, né? Faltou Não ser ousado é fazer loucura. Você está colocando em risco toda uma estrutura, um trabalho colocado. É porque parece que o título de 2023, que caiu no colo do Palmeiras, depois do vacilo do Botafogo, não acomodou, mas adiou uma reformulação que aconteceria se o Palmeiras perdesse o título em 2023, ou não conquistasse, porque não chegaria a perder, né? Porque foi um título ali que o Palmeiras, na reta final, conquistou. Então isso, eu acho que de alguma forma colocou o Palmeiras nesse cenário de, bom, ganhamos de novo. E em 2024...
isso quase aconteceu de novo, né? Quase aconteceu de novo. Então, talvez, se o Palmeiras fosse campeão de novo em 2024, o tricampeonato, de novo iria mascarar uma necessidade de uma reformulação, ou pelo menos de uma urgência de uma reformulação, o que não aconteceu. E aí você traz o Paulinho, você traz o Facundo, você pensa no Andreas Pereira, no Matheus Pereira, mas ao mesmo tempo também me parece um fim de ciclo chegando para alguns jogadores. O Gabriel Menino teve um ano muito abaixo, o Zé Rafael teve um ano muito abaixo. Né? Machucou, né? Que se machucou, mas ele teve atrito com o Abel no vestiário, por exemplo. Vai dar a volta por cima, porque me parece que ele quer continuar no Palmeiras. O ciclo do Rony me parece que chegou ao fim, pelo menos a relação com o torcedor palmeirense. O Dudu também. Então, o Dudu, que é um ídolo incontestável do Palmeiras, mais internamente do que talvez com a própria torcida, o desgaste, isso vai acontecendo. Né? E olha como é louco a percepção, né, cara? Se você olhar, Botafogo foi o grande time da temporada, foi mesmo, por tudo que ganhou e tal, mas o Palmeiras terminou o Campeonato Brasileiro colado, meu. Até as últimas rodadas do mano a mano. Aí você... E olha que loucura, o Palmeiras, para a percepção geral das pessoas, foi um fracasso total. E o Botafogo foi um sucesso retumbante pelo que ganhou e foi. Aí você vê agora o Botafogo desmontado e o Palmeiras se equilibrando. Olha como a administração, como o foco, como a percepção das pessoas, ela pode mudar de uma maneira radical e às vezes não condiz com a verdade, com a realidade. O Palmeiras chegou na 36ª rodada líder para jogar contra o Botafogo em casa. E se empatasse contra o Botafogo, iria para a 37ª e 38ª para talvez confirmar o título. Mas aquela derrota para o Botafogo é que expôs a fragilidade desse grupo. Se ganhasse no Corinthians, decolava, né? Mas a decisão foi contra o Botafogo na 36ª. Sim, em casa. Era líder. Que ali ficou claro a história do timing, né? Para contratar. Ali... Aí a diferença dos elencos. Ali desequilibrou, né? E não esqueça que o Botafogo também o que fez com o Palmeiras na Libertadores, né? Então ali ficou muito claro que o Palmeiras estava atrás, ou começou a ficar atrás. E o Palmeiras começou a se movimentar dessa forma agora no mercado. Mas, Fernandinho, agora, quando ganha, é tudo lindo, maravilhoso. E aí não se discute filosofias, mas a gente vê dois projetos completamente diferentes de sucesso nos 2 últimos anos. O Palmeiras, um projeto longo, a longo prazo.